A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Chegamos então à nossa última lição e eu estou aqui acompanhado do nosso pastor, professor querido e amado, pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está na nossa técnica de som. A paz do Senhor para você, querido espectador, professor, aluno da nossa querida e abençoada Escola Dominical. Meus amados, hoje estamos chegando à última lição deste trimestre, né? Hoje, segunda-feira, 22 de setembro do ano da graça de Deus de 2025. Tenho certeza que foi um trimestre muito abençoado por Deus, onde eu e você muito aprendemos da palavra de Deus, porque o nosso maior e melhor professor, que se chama Espírito Santo, nos ensinou sua palavra. Né? E, recapitulando apenas algumas lições, nós aqui aprendemos como foi maravilhoso no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e a todos encheu, e houve ali uma explosão de línguas estranhas, e eles ali evangelizaram debaixo do poder de Deus. Aprendemos nesse trimestre, não é? A organização da junta diaconal. Aprendemos nesse trimestre quando a igreja chegou na casa, a igreja hebreia que chegou na casa dos gentios, lá na casa de Cornélio. Aprendemos aqui o martírio de Estevão, o seu discurso, a sua pregação maravilhosa, divina, sobrenatural. Aprendemos aqui como o Espírito Santo atuou tanto na vida dos apóstolos, quanto na vida da igreja em geral. Como ele usou os apóstolos e como ele usou os cristãos leigos para ganhar outras almas para Cristo. E hoje, finalmente, chegamos à nossa última lição. A Assembleia em Jerusalém. O que foi tratado ali? Houve uma espécie de concílio, onde houve plenárias, onde houve debates sobre a doutrina, sobre tantas e tantas coisas que aí aprenderemos nesta lição. E você tem toda esta semana para estudar, e no próximo domingo, dia 28, que é o último domingo de setembro, e também a última lição deste trimestre, você poderá estar estudando, né, na classe, esta tão preciosa e maravilhosa lição de hoje, viu? Vamos agradecer a Deus por esse trimestre tão rico e tão abençoado. Agora o irmão Peter vai voltar ao microfone para dar os avisos da igreja e também já dar sequência à nossa lição. Irmão Peter. Irmãos, a Escola Bíblica Dominical, como o pastor Mário sempre fala, é a maior escola teológica do mundo, do mundo. Então aqui a gente aprende tudo que nós precisamos aprender sobre a nossa amada igreja. E nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos diversos cultos aí ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, presencialmente aqui na igreja. Temos uma maravilhosa consagração dirigida pelo Círculo de Oração. Às terças-feiras, 19h30, nosso culto de doutrina, presencialmente também aqui na igreja. Quintas-feiras, temos o culto clamando pelas causas impossíveis. Tem sido maravilhoso, tem abençoado a vida dos irmãos. Quintas-feiras, 19h30. Aos domingos, nossa amada e tradicionalíssima Escola Bíblica Dominical, às 8h30, com classes para diversas faixas etárias, crianças, adolescentes, casais, homens, mulheres. Participe conosco, você é o nosso
convidado mais do que especial para estar aprendendo sobre a palavra de Deus. E nosso culto vespertino, nosso culto de louvor e adoração, também aos domingos, 17h45, aqui presencialmente na nossa igreja. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais. Lá no canal da DCI do YouTube, nós temos a oração do meio-dia, uma oração no meio do dia, que tem sido maravilhosa, que quem apresenta é o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha, sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Então nos siga nas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, acompanhe a nossa igreja e venha, claro, nos fazer uma visita. Hoje a gente está finalizando essa revista do trimestre que falou sobre a Igreja de Jerusalém. O título da lição de número 13 é o seguinte: Assembleia de Jerusalém. O textuário da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 15, versículo de número 28. E assim diz o textuário: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 15, dos versículos 22 ao 32, e assim diz a palavra do Senhor. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo dado nós mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Objetivos da lição de número 13. Primeiro objetivo: mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo objetivo: relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E terceiro objetivo: reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Comentário, introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. E é isso que nós veremos agora. Pastor Mário. Chegamos então, queridos, ao final de um trimestre. E hoje a lição ela é muito importante mesmo, né? Porque analisamos aqui que a igreja, ainda no seu começo, a mensagem do evangelho não era totalmente compreendida por todos. Haja vista que, tendo ali muitos judeus
convertidos, eles permaneciam nas suas mentalidades antigas de que parte da lei precisava de ser obedecida, dentre elas a própria circuncisão, coisa que já não era mais necessária aos gentios, porque tudo que acontecera no Antigo Testamento eram sombras e apontavam para Cristo. Circuncisão agora, não mais na carne, e sim no coração. Coração transformado, mudado, gerado de novo por Deus. Isto é que é uma circuncisão espiritual, verdadeira, santa e pura. Mas, conforme disse muito bem o comentarista, fariseus crentes que haviam se convertido ao Evangelho permaneciam ainda com suas mentes presas a uma lei que agora estava obsoleta, porque agora estávamos na nova aliança e não mais na antiga aliança. Então se fez necessária aquela reunião, aquele concílio, onde os apóstolos decidiram que daquele momento em diante a igreja seria dirigida única e exclusivamente pelo Espírito Santo. E através dele, os apóstolos, por ele Espírito Santo usado, estariam doutrinando a igreja. Como a igreja deveria andar no serviço do Evangelho, obedecendo a Jesus e adorando a Deus. Então, esta lição vai nos trazer estas experiências, né? Como administrar, como ministrar a verdadeira e sã doutrina da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos, então, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, a questão doutrinária. Se divide em dois subpontos. Primeiro, o relatório missionário e segundo, o legalismo judaizante. Primeiro subponto, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. A gente pode ver isso em Atos, capítulo 14, versículo 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Segundo subponto, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos 15, 1. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes, antes, cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigiu uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Pastor Mário. O título do primeiro ponto. A questão doutrinária. Tornou-se, amados, uma questão doutrinária. A pregação do evangelho aos gentios, por conta da dúvida daqueles fariseus
que haviam, entre aspas, aceitado ao cristianismo. Eram verdadeiros judaizantes. E esse problema aqui se estendeu muito tempo depois, porque Paulo foi muito perseguido depois por essa gente. Onde Paulo chegava, eles chegavam atrás, não é? Querendo que os gentios guardassem o sábado, praticassem a circuncisão e etc. E veja que a situação ali em Antioquia ficou tão grave que eles acharam por bem remeter o problema para a sede em Jerusalém. Foi necessária a intervenção dos apóstolos e dos presbíteros, neste caso aqui. Tudo porque Paulo e Barnabé, após a primeira viagem missionária, que abrange aqui os capítulos 13 e 14, então aqui o capítulo 15 se dá o concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé apresenta ali então um relatório, né? Como Deus fez maravilhas entre os gentios, como Deus operou, salvando, curando, libertando vidas, expulsando demônios, batizando com o Espírito Santo, etc. Tudo muito bom, esplendidamente maravilhoso. Entretanto, esses tais fariseus, dito convertidos, implicaram e muito, que os gentios não poderiam ser recebidos na igreja sem que primeiro eles se circuncidassem, guardando a lei, praticando este item da lei. E Paulo e Barnabé não concordavam com isto, porque sabia que isso era para os judeus. Os gentios jamais compreenderiam tais coisas. E a operação do Espírito Santo e os milagres ocorridos, isso não valiam de provas? E é aí que começam as plenárias. Aqueles líderes reunidos para tratarem desse tão importante assunto. Porque conforme relata aqui o nosso segundo ponto, né, que o primeiro é exatamente o relatório que Paulo e Silas prestaram. Qual é, irmão Peter, o título do segundo subponto? O legalismo judaizante. Está vendo? Eles queriam que esse legalismo fosse plantado, imposto aos gentios. Que legalismo é este? É porque a lei exigia que os judeus guardassem o sábado. A lei exigia que os judeus se circuncidassem. Está entendendo? Mas isto, amados, era uma prática para os judeus. Na própria lei de Moisés tem vários textos que mostram que o sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel, não entre Deus e os filhos das outras nações. Basta ler Êxodo capítulo 31, dos versículos 12 até o 17, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. São textos poderosos, categóricos, que afirmam que o sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. A mesma coisa acontecendo no que tocava à circuncisão, entre Deus e os filhos de Israel. Estas imposições jamais poderiam ocorrer entre os gentios. Mas aqueles fariseus queriam que este legalismo fosse imposto aos gentios. Paulo, Barnabé não concordou. E saibam, não foi pouca a discussão. A coisa foi grave, foi muito séria. E foi necessário que os apóstolos e os presbíteros da igreja, os anciãos, no caso, né, os anciões, intervissem para acabar com tal confusão. E isso realmente aconteceu.
estaremos analisando no transcurso desta lição. Agora, se isso foi momentaneamente resolvido, momentaneamente, mas vocês irão ver, por exemplo, na epístola de Paulo aos Gálatas, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão observar que Paulo chegava em determinada cidade com seus companheiros, logo os tais judaizantes, estes aqui e muitos outros, chegavam atrás para tentar desfazer o que Paulo ensinava, o que Paulo dizia, o que Paulo evangelizava com os seus companheiros, não é? Então, foi uma luta muito grande para Paulo e seus companheiros trazer esse evangelho e colocá-lo puro, intacto no coração ou nos corações dos gentios. Mas Deus deu vitória ao seu servo no transcurso dos anos, viu? E veja que até hoje, hein, temos aqui no Brasil, no mundo ocidental, certas denominações que praticam o legalismo quando, na verdade, não era necessário que isso acontecesse mais, né? Então, se hoje acontece assim, imaginem naquela época, que o cristianismo ainda era muito, muito novo e pouco compreendido pelos próprios judeus. Mas graças a Deus que naquela reunião ali estava o Espírito Santo, que usou os apóstolos para colocar ordem na situação, coisa que estaremos estudando para o final desta lição. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto, o debate doutrinário se divide em 3 subpontos. Primeiro, uma questão crucial. Segundo, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. E terceiro, a fundamentação profética da fé gentílica. Primeiro subponto, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Atos 15:5. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos 10, versículos de 1 a 46. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15, 8. Segundo subponto, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, em Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Gálatas 3:5. Terceiro subponto, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isso concordam as palavras dos profetas, Atos 15:15. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Pastor Mário. Neste segundo ponto, qual é o título geral? O debate doutrinário.
Veja que formou ali, irmãos, um debate doutrinário muito grande, com muita intensidade, com muita gravidade, com muita repercussão, porque eram os apóstolos, os presbíteros, Barnabé, Saulo, que agora Paulo era, que acabara de chegar dentre os gentios, mostrando à luz da Bíblia, da palavra, como Deus salvou os gentios, mas fato contestado pelos fariseus, judaizantes, aqueles que se diziam terem se convertido a Cristo, mas que ainda estavam apegados ao legalismo, à lei de Moisés. Eles queriam que os gentios guardassem a lei de Moisés. Eles queriam que os gentios se circuncidassem, guardassem o sábado. E eles diziam mais que se isso não acontecesse, a salvação não estaria completa, não estaria segura. Como se a salvação que Jesus veio trazer dependesse da lei de Moisés para isso. De forma alguma. A igreja agora vivia uma nova aliança. Tudo no passado, muito importante, por sinal, apontava para Cristo. Até a própria lei, eles tumultuaram, porque a natureza da lei, amados, a natureza da lei era mostrar um redentor. A lei veio para mostrar o pecado, expor o pecado e dizer que o pecado do povo só teria solução em Cristo. A lei veio para apontar Cristo, mas eles se apegaram simplesmente ao legalismo da lei e não à sua natureza redentora. A verdade é esta. E ali houve um debate enorme, tremendo, terrível, porque eles queriam que os judeus guardassem a lei que nem eles próprios conseguiram guardar na sua essência. Todos eles falhavam, só com exceção de Cristo. Esse foi o único que cumpriu integral e literalmente a lei. Porque todos eles ali, na verdade, ensinavam, mas não viviam a lei na sua plenitude. Essa é que é a verdade. E nesse tópico aqui, qual é o primeiro subponto? Uma questão crucial. Então veja que se tornou uma questão crucial essa questão dos gentios. Que questão crucial é esta? É exatamente o que eu acabei de dizer. Que eles, os fariseus, que ali estavam pondo toda sorte de bloqueios e obstáculos para que os gentios não fossem recebidos como membros da igreja em Jerusalém, exatamente por não fazerem o que eles, os fariseus, entre aspas, estavam a fazer, que era guardar a lei de Moisés. Para que os gentios se tornassem e fossem considerados como igreja afiliadas a Jerusalém, eles teriam que guardar a lei, quando, na verdade, nada disto era necessário. Os apóstolos já haviam entendido isto há muito tempo, porque eles eram guiados, revelados e orientados pelo Espírito Santo, que já havia dito a Pedro, quando estava lá na casa de Simão, curtidor, na cidade de Jope, capítulo 10, de 12 em diante de Atos, quando Deus deu a Pedro uma visão de um lençol em forma, de um vaso em forma de lençol, cheio de animais, aves, répteis, quadrúpedes e etc. E aquilo ali indicava os gentios. E aquela voz disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Então Pedro disse: Senhor, jamais porei coisa comum ou imunda na minha boca. Então a voz lhe disse: não chames comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E ainda, ele meditando naquela visão, quando ela acabou, bate à porta alguns varões vindo de Cesareia,
convidando ele para ir pregar o evangelho para o centurião Cornélio, que havia tido uma visão com um anjo, e esse anjo mandou que ele mandasse chamar a Pedro, que lhe daria palavra de salvação. Foi aí que Pedro entendeu que aqueles animais, aqueles répteis, quadrúpedes, enfim, que ele viu naquela visão, representavam os gentios, que eles, os judeus, tanto repudiavam. Então Pedro entendeu que os gentios, a exemplo dele, os judeus, também mereciam a salvação. Então Pedro passou a entender a partir daí, daquela visão. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, que Cornélio chega perto dele, até se prostra, ele diz, não, levanta-te, porque eu sou homem como tu. Atos 10, 25 em diante. E quando chega nos versículos 33, 34, que ele vê aquela operação ali, ele abre a boca e diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro passou a entender que diante de Deus, judeus e gentios têm o mesmo valor por serem lavados no sangue precioso de Jesus. Mas aqueles judaizantes criaram um clima tremendo, querendo que os gentios guardassem a lei. É por isso que tem aqui esse título, né? Que se tornou algo crucial, mas que logo foi sanado, viu? Porque o Espírito Santo deu a devida orientação aos apóstolos. Segundo subponto, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Aí entrou naquele debate a experiência do Pentecoste na vida dos gentios. Porque aconteceu rigorosamente igual na casa de Cornélio, como aconteceu no dia de Pentecostes para eles. Assim como no dia de Pentecostes, eles, os judeus, estavam no cenáculo reunidos, e o Espírito Santo veio sobre eles em forma de um som, de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eles viram línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E todos eles começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Desta mesma maneira, tempos depois, isso aqui é capítulo 2, de 1 a 4 de Atos, e no capítulo 10, a partir do versículo 44, também de Atos, Pedro viu essa mesma experiência se repetir, não mais entre os seus irmãos, os judeus, mas agora entre os gentios. Todo mundo ali naquela casa era gentio. E Pedro, obedecendo à voz angelical que aparecera a Cornélio em uma visão, ele ministrou ali a palavra. E enquanto ele estava pregando, desceu sobre eles, a expressão até diz, caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a magnificar a Deus, falando em outras línguas. Pedro levou com ele 6 varões, fiéis da circuncisão, os quais, vendo e ouvindo aquilo ali, se maravilharam juntamente com Pedro. Então veja que entre os gentios tinha 7 judeus, Pedro e mais 6. E os 7 viram o que aconteceu ali. Os 7 ouviram o que aconteceu ali. Ao ponto até de, em seguida, Pedro dizer, o que impede que estes sejam batizados em águas, em nome do Senhor? Porque aconteceu com eles aqui o que aconteceu conosco no princípio lá em Jerusalém. Então Pedro aqui, ele usa essa experiência para dizer para aqueles fariseus que o Espírito Santo veio sobre eles, os gentios, da mesma forma que veio sobre eles os judeus, sendo circuncidado ou não, guardando o sábado ou não, os judeus circuncidados foram batizados com o Espírito Santo.
E os gentios não circuncidados também foram batizados com o Espírito Santo. E aí? E aí? Ficou comprovado que o Espírito Santo não estava preso, sabe, a estas plataformas, a estes protocolos. Não. Ele veio para quebrar todos os paradigmas. E ele, o Espírito Santo, sobrenaturalmente, caiu sobre os gentios. E eles aceitaram a Jesus como Salvador. E ali na casa de Cornélio começa uma comunidade cristã. Até já estudamos isso em lições passadas. A igreja hebreia entre os gentios. Foi exatamente isso que aconteceu. Então Pedro usou essa experiência pentecostal entre os gentios e incluiu naquele debate que estava ardoroso, quente, naquele plenário em Jerusalém, naquele dia. E nesse terceiro subponto, qual é o título? A fundamentação profética da fé gentílica. Aqui entra a intervenção do pastor Tiago, que era o pastor presidente da igreja ali, que estava comandando. E esse Tiago aqui é exatamente aquele meio-irmão do Senhor. Enquanto Pedro usou a experiência pentecostal dos gentios para provar que eles estavam realmente salvos, agora o pastor Tiago usa as argumentações proféticas. Ele começa a citar diversos profetas que profetizaram a conversão dos gentios. O profeta Isaías e outros mais que profetizaram que um outro povo também viria e se converteria, a exemplo da conversão dos judeus. Tá vendo? Então, foi uma coisa linda, poderosa, que ali trouxe efeitos extraordinários às argumentações do pastor Tiago, porque ele era muito versado nas Escrituras e ele pôde, então, comprovar argumentos com argumentos proféticos dos profetas do Antigo Testamento, que tudo o que estava acontecendo entre os gentios já estava predito pelo próprio Espírito Santo através dos santos profetas do Antigo Testamento. Que coisa linda, né, irmãos? O debate ficou quente. Foi uma guerra reída, uma batalha tremenda. Mas o Espírito Santo triunfou. Ele entrou em ação, ele interviu, e os apóstolos foram, por esse Espírito Santo, usados. É o que estudaremos agora a seguir, neste terceiro e último ponto da lição. Terceiro ponto da lição de número 13. A decisão da Assembleia de Jerusalém se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, o Espírito na Assembleia. Segundo subponto, a orientação do Espírito na Assembleia. E terceiro, o parecer final da Assembleia. Então, primeiro subponto, o Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Em Atos 15, 28 diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na Igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5,32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da Igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 32. Segundo subponto, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos, capítulo 15, versículo 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, em Atos 15, 32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons, conforme Atos 13, de 1 a 4. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão na igreja de hoje. Terceiro subponto, o parecer final da Assembleia.
depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos 15 e 29. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus, não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Pastor Mário. Qual é o título do terceiro ponto? A decisão da Assembleia de Jerusalém. Prestem muita atenção a esse título. A decisão da Assembleia em Jerusalém. Qual foi o resultado desta decisão? Qual foi o seu final? Qual foi o rumo que essa decisão tomou? E por quê? Resposta. A atuação do Espírito Santo mudou tudo. A intervenção do Espírito Santo colocou as coisas em seus devidos lugares. Porque o Espírito Santo ali interviu, o Espírito Santo ali revelou, o Espírito Santo ali falou e, por fim, os apóstolos decretaram o que o Espírito Santo havia lhes dito e orientado. E a expressão pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, fica muito claro a atuação total, plena do Espírito Santo na vida dos apóstolos e dos anciões da igreja, isto é, os presbíteros. Veja só o título do primeiro subponto. Qual é, irmão Peter? O Espírito na Assembleia. Está vendo? O Espírito na Assembleia. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Na Assembleia quer dizer, ele estava ali, presente. Não só assistindo, mas atuando. Não só assistindo, mas revelando. Não só assistindo, mas orientando. Não só assistindo, mas falando. Irmãos, que falta faz isso hoje? Naquela igreja, como o Espírito Santo tinha lugar para agir. Basta você ler o capítulo 13, versículos 1 e 2 de Atos. Estamos aqui, né, no capítulo 15, volte 2 capítulos. Leia Atos 13, 1 e 2, onde no versículo 1 diz que ali naquela igreja em Antioquia tinha profetas e mestres. E no versículo 2, após estar escrito, né, que tinha profetas, no versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, olha agora, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha como o Espírito Santo achava lugar para falar, orientar, revelar. O próprio Pedro já disse aqui, lá em Jope, no capítulo 10, de 12 em diante, era meio-dia, ele subiu lá para o telhado da casa, lá para a laje, né? Podemos chamar isso hoje, enquanto o almoço saía, e ele foi orar. E o Espírito Santo, então, deu a ele aquela visão. E o que é interessante, que quando chegou no versículo 18 até o 20, o Espírito Santo fala pessoalmente com Pedro, dizendo, e disse-lhe o Espírito: desce, vai com estes homens, não duvidando, porque eu os enviei. Está vendo, queridos? Então o Espírito Santo ali atuou na separação de Barnabé e Saulo para a obra de missão. Aqui agora está o Espírito Santo no meio da assembleia, falando com aqueles apóstolos, orientando.
Isso precisa, irmão, hoje. Hoje, dos pastores orarem mais, a igreja orar mais, para que Deus use os seus profetas, os seus mensageiros, e nos fale, e nos oriente, e nos revele, para que não venhamos agir com as nossas forças, com a nossa intelectualidade, com as nossas filosofias e culturas humanas, que só trazem prejuízos e bloqueios espirituais. Vamos permitir que o Espírito Santo atue, intervenha, que ele esteja entre nós, agindo como bem lhe parecer, como bem lhe convier. Então, esse título aqui é muito, muito significativo. O Espírito Santo ou o Espírito na Assembleia. Significa a presença do Espírito entre eles. E olha o que diz o segundo subtítulo. Qual é, irmão Peter? A orientação do Espírito na Assembleia. O que é que poderia brotar se o Espírito está na Assembleia, irmãos? Orientação. E o que está no terceiro subponto é o resultado desses dois aqui. Primeiro, o Espírito Santo na Assembleia, entre os irmãos. Num segundo momento, o Espírito Santo orientando. E de que maneira? Revelando, falando, mostrando, e etc, etc. Agora, cabe aos líderes, aos liderados, estar ou estarem em plena adoração a Deus, em plena consagração ao Senhor, em plena santidade. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo não fica aí entre pessoas que não se cuidam, que não buscam a Ele, que não se santificam, que não se purificam, que andam de qualquer maneira. Destes, o Espírito Santo se afasta. É simples assim. E olha que ali só tinha homens, principalmente os apóstolos, cheios de Deus. Uma vida consagrada a Deus. Então, eles davam lugar para que o Espírito Santo neles atuasse, operasse, revelasse, etc, né? Esse terceiro subponto aqui é a consequência desses dois primeiros. Qual é o título, irmão Peter? O parecer final da Assembleia. Está vendo? Esse parecer final da Assembleia nada mais era do que um resultado da atuação do Espírito Santo. Subtópico 1, estava na Assembleia. Subtópico 2, orientando a Assembleia. E o subtópico 3, surge aqui o parecer do Espírito Santo e também dos apóstolos. E aí, finalmente, os pastores, no caso aqui, os apóstolos, escrevem: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quer dizer, as autoridades máximas da igreja, os apóstolos, que vocês, gentios, se abstenham da carne sufocada, do sangue, dos ídolos e da fornicação ou da prostituição. Está vendo? Não mais que estas coisas. Vocês agora estarão sob a graça de Deus e a guarda do Espírito Santo. Não é mais necessário nenhum ritual da lei. Não precisa de guarda de sábado, não precisa de circuncisão ou coisas do tipo e gênero. Agora, estas coisas são fundamentais. Não se prostituam, não sejam idólatras e muito menos se alimentar com sangue, não é? Que é vida. Que lição preciosa, irmãos. Como o Espírito Santo deu a eles uma lição, dizendo que a lei durou até Cristo, que tudo da lei apontava para Cristo.
Os cordeiros sacrificados na lei já falava da redenção que viria por meio do Redentor, que é Cristo. Cristo é o cordeiro. Os cordeiros do Antigo Testamento eram o tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo dos cordeiros antigos. Cada sacerdote daquele tipificava Cristo como o real e autêntico sacerdote. Cristo é o antítipo sacerdote dos antigos. Então, como Paulo escreveu aos Efésios, tudo que está na lei eram sombras das coisas futuras. Efésios 2, de 15 em diante. Está vendo? Tudo ali apontava para Cristo. Chegando Cristo, tudo cessou. Tudo cessou. A guarda do sábado representa o nosso repouso eterno, o nosso sábado eterno. A circuncisão feita na carne tipificava Cristo, que veio para transformar nossas vidas. Hoje a circuncisão é no coração, não mais na carne. E daí por diante, tudo se resume em Cristo. Salvação, perdão, libertação, transformação, consolidação da fé, a qual produz uma eterna vida em Cristo Jesus. É isso aí. Então, o que aconteceu em Jerusalém foi uma solução de um grande problema. Ali ficou em definitivo que os gentios seriam inseridos na igreja em Jerusalém e que eles não precisariam de guardar a lei como os fariseus queriam, e sim eles viverem suas vidas debaixo da graça de Deus, mas mantendo uma vida santa e pura, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, coisas que o valha, né? Ou seja, eles tinham que estar livre da idolatria, livre da prostituição, livre da carne sufocada, livre do sangue, uma vida santa, pura, dedicada, consagrada ao Senhor nosso Deus. E é assim que temos que fazer. O que Paulo disse, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E disse Pedro, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou o santo. 1 Pedro 1, 15, 16. E o próprio Pedro disse, agora vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outrora não erais povo, e não tinhas misericórdia, mas agora sois povo de Deus, e tendes misericórdia. E tens misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. O escritor aos Hebreus agora diz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E o apóstolo João disse, amados, agora ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e como ele é, o veremos. E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, 2 e 3. E o próprio Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8, Sermão do Monte. É assim que nós, gentios, agora a igreja do Senhor Jesus, devemos viver. Estamos circuncidados no coração, na alma, e o nosso sábado é a nossa eternidade de repouso que teremos diante do céu, o nosso ano
o nosso ano sabático é a nossa eternidade sabática. É simples assim. Deus nos abençoe e que você seja um crente fiel. Igreja do Senhor, aguardando a esperança do arrebatamento. Lembre-se, não falte à escola dominical. Tome cuidado, viu? Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da lição 13. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, que são hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Pastor Mário. Nesta lição, aprendemos que sempre a igreja terá desafios de toda ordem, de toda sorte, no campo social, no campo moral, em todo o campo material e principalmente no campo espiritual, com suas doutrinas, dentro da teologia, sempre haverá os prós e os contras, mas a igreja tem o Espírito Santo, que chama obreiros preparados e capacitados para solucionar os problemas debaixo da sua divina orientação. Sendo assim, queridos, que a igreja esteja sempre em oração, pedindo a Deus que nos conceda, pelo Espírito Santo, as devidas orientações para que venhamos solucionar os problemas, por mais difíceis que eles sejam, até mesmo aqueles que humanamente parece ser insolúvel, para Deus não tem nada difícil. Tudo ele pode resolver, tudo ele pode solucionar. E o melhor, ele nos tem dado o Espírito Santo que tudo isto pode fazer. Graças a Deus pela Igreja do Senhor, graças a Deus pelo Espírito Santo que ele nos concedeu para nos ajudar a dinimir problemas, resolver problemas e enfrentar e vencer desafios. Que o Senhor nos abençoe. Amado Deus e Pai celestial, te rendemos graças, Senhor, por esta tão maravilhosa e esclarecedora lição. Também quero te agradecer por esse trimestre tão abençoado, tão rico, onde muito podemos aprender, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, no meio da igreja, é a solução para todos os problemas e é a garantia que seremos sempre vencedores e que chegaremos ao final desta jornada preparados para termos um encontro contigo e tudo isto debaixo da proteção e orientação do Teu Santo Espírito. Pai Santo, cura os enfermos, solucione os problemas e venha abençoar a todos. Todas estas coisas eu te imploro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Antes da bênção apostólica, quero te dizer, prepara-te para todos nós, preparemo-nos para o próximo trimestre. Novas e preciosas lições aí virão para o nosso aprendizado. E quero aqui dizer outra vez, não é porque você está ouvindo esse programa, assistindo esse estudo, que não precisa de você ir à escola dominical. Pelo contrário, esse estudo aqui é apenas um subsídio para que você lá da escola tenha argumentos para trocar ideias com o teu professor. E você que é professor tem argumentos para ensinar o seu aluno. Assista este programa e vá à escola dominical. Complete este ciclo, porque é da vontade de Deus.
não falte, hein? A escola dominical. O eterno amor de Deus, nosso Pai, a inefável graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, espalhado hoje e sempre. Amém. Amém. Vem comigo, ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as